Oi, nono ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Vanessa e nós temos mais uma aula de artes, né? Do dia 29/10. Desculpa um pouquinho da minha voz, não está muito boa, tá? Estou com uma gripe, mas tá dando pra falar pra vocês direitinho, tá bom? Hoje nós vamos continuar discutindo aqui sobre as linguagens da arte, tá? E dentro desse processo, nós vamos falar sobre alguns eixos compositores aí de uma imagem, que é muito importante de nós sabermos, ok? Nós vamos falar da simetria, dos eixos da simetria, certinho? Então, meu bom dia para vocês. Hoje nós vamos abordar esses elementos fundamentais para a composição de uma imagem, tá? Nós vamos tratar da importância da linguagem visual para a arte. Animadíssimos? Por gentileza, sigam comigo aí o nosso material didático da página 11 à página 25. Dúvidas? Solicite no WhatsApp que eu esclarecerei sua dúvida, tá bom? Então, vamos seguir. O que é simetria, né? Então, a simetria é uma composição simétrica, tá? Que condiz com suas partes opostas, são idênticas e os seus eixos apresentam equilíbrio. Então, é quando essas duas partes se dividem no meio, elas são iguais. Tá? Esse conceito, ele é utilizado geralmente para a matemática, né? Para a geometria, também na gramática e hoje nós vamos utilizar também no nosso conteúdo de arte. Muito legal, né? Isso nós podemos observar na natureza, tá? E é claro, principalmente na arquitetura, tá? Sendo assim um elemento que é separado em partes e ambas, quando sobrepostas, têm o mesmo tamanho. Ele é considerado simétrico. Bora comigo? Então, na geometria, nós podemos apresentar a simetria quando se parece o mesmo depois de uma transformação como reflexão ou rotação. São características da simetria. O eixo de simetria é uma linha real, tá? Ou imaginária que pode atravessar aí o centro da figura. E um exemplo disso é essas figuras que eu trouxe para vocês. Olhem só. Aqui nós temos, né, eixos que atravessam aí as formas geométricas. Aqui nós temos uma linha imaginária. Aqui nós temos várias e várias. Aqui nós não temos nenhuma. E aqui, isso aqui, pontilhado, essa linha pontilhada significa aí o eixo de simetria. Por que que aqui nós não temos nenhuma linha imaginária, tá? Essa figura aqui, se cortada ao meio, né, terá dificuldades aqui em ser partes opostas e que são idênticas, tá? Esses eixos, eles têm que apresentar equilíbrio, cada um, né, com o seu eixo oposto. Então, nono ano, nós temos aqui alguns eixos importantes da simetria, tá? Então, denomina-se eixo de simetria a linha que divide uma figura em duas partes simétricas, tá? Essas linhas, elas podem receber nomes diferentes. Elas podem ser uma linha horizontal, uma diagonal ou até mesmo uma vertical. Observem, por favor, essa imagem aqui que eu trago para vocês. Vocês observam que possui uma linha traçada imaginária, não é mesmo? E vocês julgam essa linha sendo horizontal, diagonal ou vertical? Resposta: qual que nós julgaríamos correta? É uma linha. Vamos voltar aqui, Vanessa.
Aqui nós vamos julgar ser uma linha horizontal, ok? Aqui nós julgaríamos uma linha... Nossa, que linha torta! Aqui nós julgaríamos uma linha vertical, certo? E nessa imagem aqui, nós poderíamos traçar desse ponto várias... Minhas linhas estão muito tortas. Nós poderíamos traçar vários pontos, né? Diagonais. Então, aqui nós poderíamos trazer várias retas, né? Que seriam aí opostas e recebe o nome de diagonal, ok? Vamos dar uma exercitada, mãos à obras, garotos. Vocês estão acompanhando comigo no livro, tá? Eu preciso que vocês tenham o livro em mãos, tá? Pra gente ir conversando sobre imagens também no nosso livro didático, né? Principalmente na página de número 11, onde nós temos aí símbolos imagens que determinam aí eixo horizontal, um eixo vertical e os eixos diagonais, tá bom? Então, eu quero que vocês realizem para mim a atividade na página 12 do nosso livro didático. Depois a gente falar, né, desses eixos, eu quero que vocês façam o solicitado. Vocês vão buscar de revistas, vão buscar de jornais, eixos horizontais, eixos diagonais e eixos verticais. Eu quero que vocês busquem imagens e tracem esses eixos, ok? Então, mãos a obras. Continuando, eu quero que vocês vejam comigo na página 13 que existem aí uma técnica muito importante na simetria, né, que é a simetria do rosto, tá? Existem essas técnicas de desenho e algumas elas vão explorar proporção, simetria e formas geométricas. Então, eu quero mais uma atividade para vocês. Tenho mais uma atividade que é para vocês observar o esboço do livro, do material didático de vocês, tá? Eu quero que vocês passam na página 14, tem esboço de rostos. Eu quero que vocês façam o esboço do seu rosto, tá? Lembrando aí que essa simetria, ela precisa, né, de duas partes de um elemento dividido ao meio, tá? Então, quando eu falo simetrias de rosto, vocês vão ficar atentos a qual parte, né, do eixo do nosso rosto vão localizar a testa, vai localizar os nossos olhos, a nossa boca, o nosso queixo. E vocês podem observar que na página 15 tem um esboço, tem um quadro onde vocês vão esboçar esse rosto. Tudo bem? Então, eu trago para vocês também alguns elementos importantes aqui da composição, tá? Que é o equilíbrio. O que é esse equilíbrio? Ele vai equilibrar as nossas formas de como nós vamos ver aquela imagem, tá? Então, vai constituir aí os pontos, as formas, as cores. Tudo isso tem que ficar de uma forma harmônica, ok? Então, esses pesos, eles vão se relacionar, muitas das vezes, com o eixo imaginário. Tem que ser traçada essas linhas imaginárias, tá? Então, essa força de atração visual, elas têm que ser equilibradas. E dentro desse equilíbrio, nós temos aí os tipos básicos, né, do equilíbrio. Nós temos dois, que são o equilíbrio simétrico, né, que ele é obtido pela distribuição simétrica, é idêntica dos elementos de um lado e do outro, do eixo imaginário central, tá? Ele pode ser também vertical, horizontal. Um lado, ele vai parecer que espelha o outro, gerando aí esse equilíbrio. E também esse tipo de equilíbrio, ele vai produzir uma sensação estável, né? No que nós estamos vendo. Solidez e uniformidade, tá? Mas também ele cria uma impressão de monotonia, tá? Aqui eu trago para vocês um equilíbrio simétrico, tá? Vocês notem aqui as cores, vocês podem notar
que ele espelha, tá? Ele traz um equilíbrio. Ele tem um elemento, tem os elementos, né? Você consegue traçar uma linha imaginária na vertical, tá? Então, vocês podem agora fazer a diferença com o equilíbrio assimétrico, tá? Ele vai ocorrer quando o peso visual e a atração do olhar do observador em cada um dos lados do eixo se encontram em equilíbrio, embora os elementos presentes neste lado não são idênticos ou estejam posicionados de formas diferentes. Aqui eu trago para vocês, tá? Que esse equilíbrio, ele é um equilíbrio mais descontraído, tá? Ele não tem que ficar dentro daqueles padrões de regra como o simétrico, né? Tem que obedecer todo o padrão. Vocês podem observar que ele é bem descontraído as imagens, tá? Ele utiliza formas diferentes, tamanhos diferentes, tonalidades diferentes. Os seus posicionamentos, eles podem estar organizados ou não, tá? Então, dessa forma, o peso visual, ele vai equilibrar de uma forma a não seguir os padrões simétricos, ok? Nós também temos que entender que, além do equilíbrio, há outros importantes aspectos que fazem parte da composição. Esse aspecto, ritmo e movimento, ele pode ser resumido, ele pode ser esclarecido como esse poema, né, esse verso da Rose Bona, que fala sobre a delicadeza. A delicadeza é uma arte do movimento. E é o ritmo para libertar-se, explorar o interior, reconhecer-se, assumir-se e permitir ser quem você é. Ah, mas Vanessa, o que tem a ver essa mensagem com o ritmo e o movimento? Tudo, tá? Principalmente que nos movimentos a gente nota uma delicadeza. E o ritmo, esse ritmo ele está em nós, na batida do nosso coração, no silêncio onde a gente consegue ouvir o pulsar do nosso sangue, da nossa veia. Nós conseguimos sentir, ouvir a nossa respiração, ok? Então, é por isso que o ritmo, ele vem explorar esse interior, ele assume essa posição de ser. Então, vamos entender melhor o ritmo e o movimento dentro aí da modalidade artística, tá? O que é o ritmo? O ritmo, ele se designa aquilo que flui, que se move, movimenta, tá? Nosso organismo, ele trabalha de forma ritmada, tá? No homem, podemos determinar o ritmo pela pulsação fisiológica, pela tensão e relaxamento físico e pelo controle emocional. Grande parte das funções biológicas, elas estão sujeitas às evoluções rítmicas, tá? E o que acontece? Essas oscilações, elas podem ser espontâneas. Então, pessoal, na arte ou no design, né, existe basicamente 3 formas de criar o ritmo e o movimento em uma composição. Vejam bem o movimento dessas imagens. Se você parar para observar, essa imagem se move, ok? E ela tem aí um total ritmo, né? Ela se movimenta, ela mexe. Essa imagem, ela é uma imagem que podemos até mesmo considerar as imagens vivas, ok? Vocês conseguem observar essa imagem? Então, esses elementos, né, eles são importantes porque a partir desses elementos nós conseguimos aí, né, definir aí o que nossos olhos estão vendo, né? Então, para esclarecer bem para vocês, nós podemos voltar um pouquinho, né, aqui no equilíbrio simétrico e no equilíbrio assimétrico, tá? Vocês podem notar que esse equilíbrio, ele vai possuir aí essa sensação
de estabilidade, tá? Já esse equilíbrio assimétrico, ele não está preocupado com essa sensação, não, tá? Ele está preocupado em atrair o nosso olhar, em atrair o olhar do observador, tá? Mas ele encontra, assim, equilíbrio, tá? Ele é presente, ele tem posições, ele tem os lados, os eixos, ok? Então, principalmente nesse equilíbrio assimétrico, a disposição desses elementos no espaço, ele vai criar em nós uma sensação de tensão, tá? De tensão e também vai conferir a nós aí o movimento. É o que vocês podem prestar atenção nessa imagem que eu coloquei para vocês, tá? Ao olho nu do observador, ela está em movimento, tá? Isso é uma composição que traz aí um balanceado de pequenos triângulos, pequenos quadrados avermelhados, né? A gente pode traçar linhas aí, visto que no meio tem uma linha vertical. Então, esse equilíbrio aí, ela pode determinar entre formas geométricas finas e grossas, ok? Eu gostaria de deixar para vocês em aberto esse período para vocês estar tirando dúvida, tá? Se tiverem dúvida do nosso conteúdo, se vocês precisarem de uma ligação, uma chamada de vídeo para vocês estarem esclarecendo, para esclarecer para vocês como que é importante não guardar dúvida no nosso conteúdo, tá? Nós também podemos falar aqui antes de terminar sobre duas características básicas que nós temos aí entre o ritmo e o movimento, tá? Nós temos uma característica grande, né, que é a repetição, que vai ser a repetição de linhas, de formas, de cores. Vocês podem prestar atenção nessa imagem. A repetição de texturas, luminosidades de forma repetitiva, né? Vocês podem perceber com intervalos normalmente regulares. Então, o artista aí, o que ele busca? Qual que é o objetivo dele com essa característica aí de repetição? Qual que é o objetivo? É conferir ritmo e movimento, né? É trazer o movimento para a imagem. E também temos a alternância, que vai ser a criação dos arranjos de elementos que são dispostos de um modo alternado, mas que possui o seu ritmo e o seu movimento também, tá? E ele produz aí um resultado visual mais interessante, equilibrado, né? Os elementos eles se tornam atraentes e principalmente se houver variação no tamanho, na forma, na cor, na textura, tá bom? Então, meus amados, nós terminamos aqui a nossa aula. Visto que se tiverem dúvida, eu vou estar aguardando a dúvida de vocês, tá bom? Então, eu me despeço de vocês, tá? Muito obrigada pela atenção. Um grande abraço meu e até a nossa próxima aula.